Viver em comunidade não é uma tarefa fácil, porque apesar de todos termos qualidades, também sempre temos pontos a melhorar. É por isso que lidar com pessoas é sempre um desafio. Convivemos com pessoas no trabalho, na escola, nos meios de transporte, em locais públicos e nas comunidades religiosas. Não seria diferente. Mas por que então eu deveria frequentar uma igreja? O que isso pode me trazer de bom? As pessoas de lá podem ter tantos defeitos, as reuniões podem ser tão monótonas e, além disso, eu posso aprender de Deus em qualquer lugar. Esses podem ser argumentos usados por pessoas que alguma vez na vida podem até ter adentrado a um templo religioso, mas infelizmente não conheceram a igreja. O convívio com pessoas humanas e tão falhas como nós e a busca em conjunto por se assemelhar a Cristo faz da igreja um local de restauração espiritual. O nosso Senhor sabia da importância de frequentarmos uma comunidade religiosa e por isso Ele deixou esse conselho em Hebreus 10:25 e diz assim: não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemos uns aos outros e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Por que eu deveria frequentar uma igreja? Esse é o tema do programa Vida Mais Viva, que começa agora. O Vida Viva está no ar e eu estou muito grata a Deus e feliz porque você está conosco durante mais uma semana. E você viu aí na abertura, pode ter ficado curioso, de repente você está ligando a sua TV aí pela TV Novo Tempo pela primeira vez e eu gostaria de te fazer uma pergunta. Você já foi à igreja? Tem o hábito de frequentar a igreja? Ou de repente você que assiste sempre a TV Novo Tempo já frequenta alguma igreja? Eu quero te fazer uma pergunta. Por que você faz isso todas as vezes que você vai, seja semanalmente, mensalmente, com a frequência com que você acha que é adequada aí, mas qual é o motivo que te impulsiona a ir todas as vezes para a igreja? É um botão automático que você liga ali e faz uma coisa como você sempre faz, como escova os dentes, penteia o cabelo, vai para o trabalho? Nós gostaríamos de falar sobre esse assunto hoje, os motivos pelos quais você e eu frequentamos ou devemos ou deveríamos começar a frequentar uma igreja. Para falar sobre esse assunto, nós convidamos o pastor Benedito Braz Miguel. Olá, pastor, tudo bem? Olá, tudo bem? Um prazer estar com vocês. O pastor Benedito Braz Miguel é um dos pastores da Igreja Adventista do Sétimo Dia que atua na região de Cotia, não é isso? Isso. Aproveita e deixa um abraço. Queria mandar um abraço para a nossa Irmandade de Cotia e para os nossos telespectadores da região que assistem a TV Novo Tempo. Um grande abraço para você. E você que está aí nos assistindo, você já acompanha a gente há algum tempo, você já deve ter ouvido a gente falar aqui. Tem alguns países na Europa quando a população foi entrevistada, a maior parte da população respondeu que não vê uma real necessidade de ter religiosidade, uma religião ou de frequentar uma igreja. Algumas cidades e alguns países chegam a 4% apenas da população como reconhecendo alguma importância na religiosidade ou na religião na vida das pessoas. E aí, partindo desse conceito, eu quero fazer a primeira pergunta para você, pastor Braz. Pois não. Quais são os motivos pelos quais o homem, na atualidade, o homem e a mulher, não desejam frequentar a igreja ou deixam de frequentar a igreja? Nós estamos vivendo numa sociedade, costumamos dizer, secularizada e agora globalizada. Há tantas informações, há tantos veículos de comunicação, e esse é um deles pelos quais nós estamos conversando, e há tanta informação no ar, que as pessoas às vezes se sentem quase que intoxicadas com todas elas. E acabam questionando se verdadeiramente ir à igreja iria ajudar. Tem muitas pessoas buscando encontrar razões para a vida, respostas em muitos outros lugares. Mas a igreja às vezes acaba ficando em último plano, quando deveria ser o primeiro, quando deveria ser o ideal, quando deveria ser até mesmo o principal. Então, quais são essas razões? Isso, pode Às falar vezes sobre são amizades, formam-se um grupo de amizade e ele se sente ali ambientado e não quer deixar este grupo. Pode ser a formação familiar, pode ser o esporte, pode ser o trabalho, pode ser o lazer, pode ser a aventura,
A pessoa gosta tanto de aventuras que a ideia de igreja não é uma aventura. Vai ficando sempre, não vou pensar nisso, Vai deixa pra lá. deixando, a igreja, quem sabe, quando eu ficar mais velho. Entende? Tem esse conceito. Nós vivemos num país conceituado, quando eu me aposentar, de repente eu vou começar a frequentar uma igreja. Quando a minha vida chegar, estiver perto do final, quem sabe eu vou dedicar um tempo para Deus. Eu sou jovem, então eu tenho muito que aproveitar, eu tenho muito para viver. Espirituais, né? Pois é, eu tenho muito para viver, eu tenho muito para... Não dá tempo de pensar nessas coisas. É o que eu quero ser como profissão, é o que eu quero construir ainda em vida, enfim, eu tenho muitas conquistas. E eu não sei se a igreja me ajudaria nisso. A igreja é para aquele que tem dificuldade financeira, aí tá ok ir para a igreja. Aquele que tem uma doença na família, ok ir para a igreja. E eu Você sabe que esse tempo em que a gente pensa nessas coisas, e tem um livro de um autor chamado John Stott, ele acaba citando que as igrejas hoje estão tentando conquistar aqueles desempregados, aqueles que estão vivendo uma situação financeira difícil, aquelas famílias que estão quebradas, são quase como que clientes para vir numa ideia de alcançar uma bênção, uma prosperidade, esquecendo do principal, que a igreja não é um centro de prosperidade, a igreja é um centro de fé e de esperança. Que tipo de benefícios pode trazer para uma pessoa frequentar uma igreja? Os benefícios são muitos. O benefício, ele é físico, ou seja, você começa a interiorizar emoções que desencadeiam felicidade no seu organismo. Você começa a desencadear felicidade na sua maneira de pensar, de ver a vida, de olhar o futuro com uma nova visão, porque em realidade as pessoas têm dificuldade às vezes de pensar que a Bíblia Sagrada é um livro com uma lente futurista. Elas pensam que a Bíblia é um livro de códigos antigos. Não é. A Bíblia é um livro de orientação para o futuro, de orientação para o presente. Então, em 2016 é importante. É extremamente importante, porque a Bíblia começa com você a partir de 2016 e te lança num futuro que você pode construir a partir de qualquer idade. Seja para você, juvenil, se você estiver assistindo agora, seja para o adolescente que está namorando, para você que é pai, que nesse momento está questionando, dizendo assim, escuta, e meu futuro? O seu futuro pode ser construído a partir das orientações que a Bíblia oferece em 2016. Mas olha só, pastor, eu não posso ler a Bíblia em qualquer lugar. Deus, ele não está em qualquer lugar. Se eu estou na minha casa, ele não está lá. Se eu estou no meu trabalho, ele não está lá. Se eu estou andando na rua, dirigindo o meu carro, ele não está lá. Por que eu preciso, então, de um lugar especial para ir? A Bíblia você pode ler em qualquer lugar. Aliás, hoje existe Bíblia em áudio. Você pode colocar lá no DVD do seu carro, pode salvar no pendrive, colocar no USB. Ou seja, você pode ouvir a leitura da Bíblia. Então, se você me pergunta, eu não posso ficar em casa? Eu não posso assistir pela internet? É, ótima pergunta. Eu não posso assistir pela televisão? Você não tem um monte de gente assistindo a gente aqui? Tem. Agora eu respondo para você, meu amigo. Vale a pena você ter uma vida solitária no seu ambiente? Mas o convívio, o companheirismo, o ambiente de fé é necessário para o desenvolvimento, tanto físico, quanto mental, quanto espiritual e, naturalmente, associação. Você precisa se associar àqueles com quem você compartilha da mesma experiência. Mas olha, pastor, nós vivemos numa sociedade em que as pessoas já estão nem conversando direito, não fala mais do que bom dia. Mal diz bom dia. Mal diz bom dia, se vem alguma conversinha, vai chover hoje, coisas assim. Eu não gosto de conversar com as pessoas, eu não gosto de me envolver com as pessoas. Eu preciso mesmo ir frequentar e conviver com pessoas que são estranhas, que não são da minha família. Esse tipo de comportamento foi você que construiu. E é você que tem que reconstruir, quem sabe, um relacionamento. Você não foi criado para viver sozinho. O ser humano foi criado para se relacionar. Deus criou o ser humano para se relacionar com a natureza. Você precisa se relacionar com
os corpos celestes, ver o brilho das estrelas, imaginar, por exemplo, como a escritora Ellen White diz, que o Sol ilumina 1000 mundos nesse planeta. Você percebe como o ser humano, você foi criado para se relacionar. Você precisa se relacionar dentro do ambiente da sua família e se relacionar com as pessoas. No seu trabalho, você pode começar a desenvolver. No seu grupo de amigos, se você tem, e claro, uma igreja, você vai se relacionar do ponto de vista físico com as pessoas e do ponto de vista espiritual, quando você se une para louvar e para adorar. Mas sabe, tem uma coisa que eu fico pensando, e até conversando com algumas pessoas que começaram a frequentar e depois deixaram de frequentar a igreja, a gente vai para a igreja imaginando que lá só tem santinhos, só tem pessoas que foram transformadas por Jesus e vivem bem, mas aí a gente chega na igreja e a realidade que a gente descobre é outra. É outra. Tem pessoas cheias de defeitos. Tantos quanto eu, ou quanto eu os tinha antes de frequentar a igreja, são pessoas falhas. E aí, muitas vezes eu me decepciono com elas e falo, se é para ficar igual o que eu vejo do lado de fora, eu não vou ficar onde eu estou mesmo, que eu estou muito bem, ou nem vou ficar na minha casa. O que você tem a dizer para essas pessoas que chegam e se decepcionam com o que elas encontram? Eu costumo comparar a igreja com algumas instituições, uma delas é o hospital. Quem vai ao hospital? Eu costumo dizer, quem está doente? A pessoa que está doente, ela chega lá, ela é atendida por uma enfermeira e de repente não gosta do atendimento que a enfermeira deu e conceitua que o médico também não vai atendê-la bem. De repente a pessoa que está na recepção não deu o verdadeiro atendimento e ela vai conceituar que nem a enfermeira, nem o corpo médico vai atender bem. Os doentes vão em busca do médico, eles querem atendimento médico. E na situação, só fazendo um parênteses aqui, na situação do nosso país, a concorrência é tão grande, a fila é tão grande, que hoje se disputa lugar para poder ter espaço com o médico. Se espera 6 meses, 1 ano talvez, dá-se a impressão que na igreja é a mesma coisa. Como a igreja pode ser um hospital? Sim, porque a Bíblia Sagrada diz que Cristo é um médico. Sim. E todos nós temos um tipo de enfermidade. E esta enfermidade se chama pecado. O pecado, ele deforma a nossa maneira de viver, deforma a nossa maneira de tratar. Às vezes somos rudes numa maneira de dizer uma palavra. Às vezes ignoramos uma pessoa que passa ao nosso lado. Às vezes esquecemos de dar um abraço a quem nunca foi abraçado. Sabe, e eu me deparei com uma situação dessa, com um menino numa igreja, quando eu convidei a igreja a distribuir abraços, e eu quis abraçar esse menino, e ele não me abraçava. E eu disse, você nunca foi abraçado por ninguém? E ele disse, não, nem por seu pai, nem por sua mãe. Ele disse, não, eu nunca fui abraçado por alguém. E eu tive que levantar os seus braços e colocar em volta de mim para que eu pudesse abraçá-lo. Como se abraça? Como se abraça. Você percebe? Então, você, puxa, mas lá somos todos enfermos e queremos ser atendidos por todos. E aí eu queria dizer para você e para o telespectador, quando Cristo diz em São Mateus 11:28, vinde a mim, você que está cansado, que está sobrecarregado, que está sob fardo, você que foi rejeitado na sua casa, que foi rejeitado lá no seu trabalho, que se sente solitário. A Bíblia Sagrada diz que quando você vem a Cristo, você passa a viver em família. Uma família que tem um conceito da terra com o céu. Você está ligado pelo mesmo fio de ouro que é o amor. É possível que, ao chegar à igreja, você não receba o mesmo atendimento que tem lá dos seus amigos lá fora, do ambiente do qual você veio. Talvez leve tempo para você formar, desenvolver novos relacionamentos, laços, né? Novas amizades. É possível que você sente ali, ninguém pergunte para você como foi sua semana, como você perguntou aqui no início, como foi o seu dia, se você está precisando de alguma coisa. Mas eu quero dizer para você, há um Deus que te conhece e que quer chegar no seu coração e dizer assim, eu vou te ajudar. Eu coloquei você aqui no centro do meu propósito. E se o foco for aquele que pode te ajudar, eu acho que melhora um pouquinho. A gente ainda fica decepcionada com as pessoas. Sim, sim. Vamos sempre decepcionar. Sempre, em algum momento ou outro, talvez eu cause decepção em alguém.
Com certeza. E se eu causar decepção em alguém, eu quero saber, porque eu preciso me desculpar com essa pessoa. Sabe, seria bom se em algum momento ou outro alguém dissesse assim, puxa, eu passei por você e você não me cumprimentou. Olha que coisa. Sabe, eu passei por você e você não me disse oi. Eu preciso saber disso, porque aí eu posso me corrigir. Sim. Talvez seja até um lapso da minha parte não ter cumprimentado, não ter notado. A gente precisa entender, fazer leituras dentro da igreja. Por que ela não me cumprimentou? Por que eu não dei aquela atenção? Por que eu não recebi esse apreço? Todos estamos doentes, permitindo que o médico venha e diga qual é a minha enfermidade. É verdade. E talvez você me ajude dizendo, olha, você não fez isso. É a enfermidade que eu possa corrigir e ser curado por você. Mas, pastor, eu gostaria que você falasse também, claro, a gente vem como para adorar a Deus como principal propósito e esse é o objetivo. Esse é o objetivo que é pelo qual a gente realmente faz, primordial. Mas eu gostaria que você dissesse também quais são os benefícios adicionais, coisas que a gente faz na igreja, porque de repente alguém está assistindo a gente e fala assim, o que esse povo faz tanto lá na igreja? Com que frequência deve ir? Sobre relacionamentos, fale sobre benefícios adicionais que a gente pode ter. Olha, o primeiro deles é que nós desenvolvemos companheirismo. Quando eu passo a te conhecer e você passa a me conhecer, nós começamos a comungar do mesmo objetivo, do mesmo ideal, do mesmo plano. Estar na igreja, frequentar uma igreja, torna a você e a mim aquilo que é comum. O ideal de louvar, de aprender, de receber a mensagem. Entende? Então, o companheirismo produz tudo isso. Em outro aspecto, é a transformação do que eu era para o que Deus quer que eu me torne. Por exemplo, eu poderia, ou você, meu amigo, poderia estar compartilhando de um copo de cerveja. Claro. Que no passado eu tive por essa experiência. E digo para você que foi benéfica a mudança. Mas a mesma cerveja que tomei lá, hoje eu posso tomar com o meu amigo um suco e desfrutar do mesmo sabor de uma maneira sem que o álcool possa me levar a um prejuízo. Claro, você consegue então, existe, se alegrar, é claro, ter não existe. Bons momentos, né? Outra coisa é a transformação do ambiente familiar. Claro. Você percebe a economia que isso traz para dentro do meu lar, o frequentar uma igreja, o estar, eu vou abrir mão de alguns gastos que possivelmente não sejam prioridades. Claro. De alguns valores que de repente eu preciso reconquistar. Enfim, você cresce, você ganha benefícios físicos, você ganha benefícios mentais, você ganha benefícios espirituais, você ganha benefícios sociais, porque a igreja, ela não é só um ambiente para adoração, ela é um ambiente de socialização. Você mencionou uma coisa que é importantíssima e até gostaria de falar com você que está assistindo a gente. Você que é pai, tem filhos adolescentes, às vezes você não se preocupa com as companhias que seus filhos vão ter, que tipo de entretenimento eles vão ter, com quem vão namorar, com quem vão casar. Não está aí uma boa oportunidade? Quando nós colocamos os nossos filhos num ambiente onde eles podem desenvolver, onde eles possam desenvolver amizade sadia, possam construir ideais com um grupo maior, sabendo que tem um objetivo a alcançar, é mais seguro para nós. É falar da mesma dificuldade não que a gente tem, né? Você como é difícil estar na faculdade, exatamente. Como é difícil... Você pode, além disso, você compartilhar com eles as dificuldades, as lutas, e distribuir ajudas de um para com o outro para saber como vencer as dificuldades do dia a dia. É isso mesmo. É melhor do que você vencer sozinho. É estar no grupo onde ele, de alguma maneira, pode te ajudar, pode te incentivar, pode motivar o crescimento e o desenvolvimento. Ou seja, frequentar esse ambiente de igreja se relaciona no vertical e no horizontal. Por exemplo, você vai a Deus pela fé, como diz Martinho Lutero, recebe esse benefício e você passa a distribuir. Então, frequentar a igreja tem esse conceito da adoração, mas também tem o conceito do servir. Não é só o egoísmo, né? Não é só se encher, encher, Quando você vai à presença de Deus, não é egoísmo, é uma necessidade. Deus nos criou com essa necessidade de ter comunhão com Ele. A adoração é você receber dele, e depois a adoração é você distribuir o que recebeu dele. Olha que interessante. Adoração compreende receber e servir, receber e servir. Você na entende? igreja a gente é a entrega, e oportunidade. esta é a ideia.
A adoração é um conceito de sacrifício. Você abre mão do seu tempo para deixar Deus agir na sua vida. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo sobre essa questão do frequentar a igreja, o estar como famílias e se preparar para esse grandioso dia do qual você está falando, em que nós vamos adorar a Deus como famílias. Certamente. E será uma grande igreja, na verdade, Certamente. né? Fala para quem está nos ouvindo. Para os nossos queridos amigos, você que está me assistindo agora, eu não sei há quanto tempo você vive num ambiente de igreja ou se você nunca entrou num ambiente. Eu queria dizer para você que o ambiente de igreja é onde nós nos conhecemos, nos fortalecemos, nos tornamos amigos, passamos a amar um ao outro e juntos amar a Deus. É nesse ambiente que nós conseguimos encontrar as razões pelas quais podemos ajudar um ao outro. É nesse lugar que nós podemos entender a sua dor e você entender a minha dor. Podemos nos ajudar um ao outro e seguirmos juntos no ideal de Deus. E qual é o ideal de Deus? Um dia chegarmos no reino dos céus, dizer, Senhor, valeu a pena viver aqui e chegar aonde o Senhor nos trouxe. Muito obrigada pelas suas palavras, pelo tempo que o senhor dispensou para estar aqui conosco, falando para quem está nos assistindo, viu? Foi um prazer. Queremos muito obrigado, você eu que agradeço. sempre aqui, viu? Um abraço. E agora gostaria de falar com você. Você que está nos ouvindo e ficou curioso e desejoso de talvez conhecer, de voltar a frequentar uma igreja, de iniciar a frequência a uma igreja ou reafirmar os seus motivos, você que já frequenta. Eu quero lembrar você que muito brevemente o nosso Senhor vai nos buscar. E aqui nós estamos fazendo um treinamento para o que nós vamos fazer lá no céu, quando Ele vier nos buscar. Lá nós teremos os nossos cultos e nós faremos uma grande igreja, nós faremos com certeza um grande louvor. Aí sim, perfeitamente, porque aqui é imperfeito, mas aí sim nós adoraremos o nosso Senhor em espírito e em verdade, mas perfeitamente, que é o que Ele merece. Fique conosco sempre, entre no nosso canal do YouTube, acesse a nossa página do Facebook, nós queremos ouvir as suas sugestões, as suas dicas, os seus problemas e queremos, se possível, ajudar você. Agora eu vou deixar vocês na companhia do Pastor Chaguri, mas a semana que vem a gente se vê. Até lá! Olá, meu amigo, que bom estar com você mais uma vez aqui no programa Vida Mais Viva, pela TV Novo Tempo, o canal da Esperança. E hoje nós vamos falar a respeito da importância de frequentar a igreja, estarmos presentes nos cultos, participarmos do culto. E eu pergunto a você, tem você participado dos cultos? Você tem frequentado a igreja? Olha, no meu ministério eu tenho ouvido de pessoas que dizem o seguinte, pastor, não há necessidade de frequentar o culto. Por que frequentar o culto? Qual é a importância? Eu posso ter comunhão com Deus na minha casa. Eu posso ter comunhão com Deus em algum local, em um bosque, em algum local que eu esteja com o Senhor. Mas eu quero dizer a você que é de grande importância que você frequente uma igreja, que você frequente um culto, que você participe do culto, porque através do louvor a Deus na casa de Deus, você crescerá em espírito e em verdade. Também é verdade que você poderá crescer também em espírito, fazendo a mesma coisa em sua casa, em um bosque, em outro local. Mas por que é importante você frequentar uma igreja? Por que é importante você participar de um culto em uma igreja? Meu querido, primeiro, na igreja eu tenho a grande oportunidade de comungar. Eu vou comungar com Deus e também vou comungar com o meu semelhante. Se na igreja eu chego em uma situação ruim, numa situação constrangedora, com fortes emoções, eu sempre vou encontrar alguém melhor do que eu e sempre vou encontrar alguém pior do que eu. Eu serei ajudado e poderei ajudar outras pessoas também. A igreja é de extrema importância na vida das pessoas. Entretanto, eu pergunto a você, quando foi o último culto que você assistiu? Eu pergunto a você, se você se lembra do que foi pregado, a palavra que foi ministrada, você se lembra? Provavelmente não. Às vezes nós estamos na igreja, mas na realidade, em espírito, nós não estamos na igreja. E eu desejo mencionar a você a grandiosidade de nós frequentarmos a casa de Deus. Sabe por quê?
porque é uma instituição divina. Nós precisamos frequentar a igreja porque foi Deus que instituiu a igreja. A palavra de Deus nos diz que Deus se apresentava a Adão e Eva no Éden. Ou seja, aquele local se tornou um lugar de Deus, um local de louvor, de consagração ao Senhor. Onde Deus está presente se torna uma casa de oração, se torna uma igreja. Deus instituiu a igreja. Meu querido, abra sua Bíblia em Isaías, se você tiver condições, no capítulo 56, e nós leremos o verso 7 e o verso 8. E veja o que diz a palavra do Senhor em Isaías 56, o verso 7 e o verso 8. Também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Assim diz o Senhor Deus, que congrega os dispersos de Israel. Ainda ajuntarei outros aos que já se lhe ajuntaram, diz a palavra de Deus. Meu querido, a igreja é um local instituído por Deus. É um local preparado para que você esteja com Ele. É um local preparado para que você se torne servo do Senhor, para que você o adore em espírito e em verdade. Por isso, da grande importância de estar na igreja. E você tem ido à casa de Deus, nesta instituição divina, esta instituição dedicada estritamente ao louvor, à adoração. Meu querido, é de grande importância que você esteja presente na casa de Deus, porque lá na casa de Deus você será um testemunho e você também dará o seu testemunho. Esteja presente, se esforce, entregue a sua vida e participe na casa de Deus do culto ao Senhor. Um grande abraço, que Deus te abençoe e te guarde e até a próxima.